Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à quarta aula, onde nós vamos descobrir como a gente faz para saber se o modelo que a gente criou presta para alguma coisa, né? Se ele está bom, se ele está ruim, quanto que ele está acertando e tudo mais. Nós vamos usar uma coisa chamada validação de modelos para medir a qualidade do modelo. E essa é uma coisa muito importante no ciclo de desenvolvimento de modelo de Machine Learning. Como é que isso funciona então? Na maioria dos casos, a qualidade do modelo vai estar relacionada ao acerto dele, ao acerto das previsões dele. O que isso significa? O quão perto essas previsões estão do que realmente aconteceu. Então, se você está tentando prever o preço das casas, quão perto o preço que você previu para uma casa vai estar do preço real que essa casa foi vendida e tudo mais. Ou então você está tentando prever, igual eu fiz aqui no canal, um jogo de futebol. Quão perto está o resultado que eu previ do que realmente aconteceu no jogo de futebol. No caso, eu previ que a Argentina ia ganhar, a Argentina ganhou, né? Que é bom e é ruim, mas vamos lá. E muitas pessoas cometem o erro de medir a qualidade do modelo usando apenas os dados de treino e comparando, né, com os valores dos dados de treino. Como você está assistindo esses vídeos, você viu na última aula que no final eu falei, ó, isso aqui, essas previsões estão perfeitas porque são os dados de treino, mas é a mesma coisa que eu te perguntar uma coisa que você já sabe, não vai resolver. É a mesma coisa que eu te perguntar como é que usa um modelo e você já saber desse modelo, né, não generaliza. Eu te perguntar uma coisa, se você já memorizou, literalmente você vai ter decorado, você não vai estar generalizando. E a inteligência, vamos dizer assim, entre aspas, começa a surgir quando você generaliza para novos exemplos. É a mesma coisa que se eu mostrar para você um ônibus amarelo. E aí eu te falo, isso aqui é um ônibus amarelo. Se eu te mostrar novamente o mesmo ônibus, você vai falar, tá, é um ônibus amarelo. Mas a ideia é que quando eu te mostrar um ônibus vermelho, você fala, esse é um ônibus, né? Pelo menos, você pode falar que não é vermelho, mas você vai falar que é um ônibus. Então você está generalizando para objetos, né? Para exemplos que você nunca viu. Então essa é a ideia do Machine Learning, é essa. Você pode ter 100% de acerto nos dados de treino, não vai importar se for 0% nos dados de validação, nos dados de teste, nos dados novos que você vai apresentar. Esse modelo tem que generalizar para dados novos. E como é que a gente faz isso em Machine Learning? A gente vai precisar resumir a qualidade desse modelo. Então, se você está prevendo 10 mil casas, né, o preço de 10 mil casas, vão ter algumas casas que você vai acertar, vão ter outras que você vai errar e a maioria vai estar ali no meio, né? Você vai ter previsões muito boas, muito próximas da realidade, você vai ter previsões muito ruins, muito longe da realidade e a maioria vai estar ali no meio. Só que imagina você ter que ver o preço de cada uma dessas 10 mil casas. A gente nunca mais vai trabalhar em nenhum modelo, porque se a gente tiver que analisar cada uma das casas toda vez, a gente não vai ter tempo para mais nada. Como é que a gente faz então? A gente vai resumir tudo isso com uma métrica. A gente vai ter uma métrica geral, uma avaliação geral de como é que o modelo está funcionando. E geralmente isso é alguma coisa relacionada a uma média. Existem muitas métricas, eu tenho artigos sobre isso, eu tenho live sobre isso aqui no canal. Existem várias métricas, você não precisa saber várias métricas agora, você está começando, então vamos com calma, vamos por partes. E a métrica que a gente vai usar aqui chama Mean Absolute Error, ou seja, o erro médio absoluto, erro absoluto médio. Como que a gente vai calcular isso? A gente vai fazer o seguinte, vai pegar o erro para cada casa, então a gente vai pegar lá a lista de previsões e a lista do alvo. A gente vai calcular qual é o valor real da casa, o preço real da casa, menos o preço que a gente previu. Beleza, esse aqui vai ser o nosso erro. O exemplo, se uma casa custa 150 mil dólares, a gente previu o preço de 100 mil, o erro é 50. Então 150 menos 100 dá 50 mil. Só que nessa métrica, erro médio absoluto, a gente pega o valor absoluto. Então a gente tira o sinal da quantidade que a gente está aqui. Então se a gente tivesse previsto 50 mil e a casa tem o preço de 100 mil, dá na mesma de prever que dá na mesma de prever 150 e ela custar 100. Então a diferença é o que está importando aqui pra gente, a diferença absoluta, o valor absoluto da distância entre o preço que a gente previu e o preço que realmente a casa custava. E aí depois a gente vai passar, né? Então tirar o sinal, converter para um valor absoluto e a gente vai tirar a média desses erros absolutos. E essa vai ser a média da qualidade do nosso modelo. E em português claro, a gente pode dizer, em média, as nossas previsões erram cerca de X, né? Cerca de, vamos dizer, se 50 mil for o erro médio absoluto que a gente acabar medindo, a gente pode dizer, em geral, as nossas previsões erram por 50 mil. Isso é difícil, estatisticamente, eu nunca cheguei a uma conclusão realmente de como é que a gente pode interpretar esse tipo de erro em previsões de Machine Learning, mas a gente pode imaginar, a maior parte do tempo
a gente vai prever 50 a mais ou 50 a menos, 50 mil a mais, 50 mil a menos ou X a mais, X a menos desse erro, tá? Os estatísticos me perdoem por não tratar isso rigorosamente, mas na prática dá para pensar dessa maneira. Então primeiro a gente precisa construir um modelo e você já viu na última aula como é que a gente constrói um modelo. Então aqui ele basicamente colocou numa célula oculta. A ideia é, carregou os dados, fez o DropNA aqui, construiu o modelo, basicamente o mesmo código que eu te mostrei na última aula. Se você não lembra, por favor, dê uma olhada lá na última aula, né? Se precisar reforçar aí esses conceitos, mas basicamente a gente está criando uma árvore de decisão, uma Decision Tree Regressor aqui. Tendo o modelo, a gente pode fazer as previsões e calcular o erro médio absoluto. Nesse caso, a gente vai usar uma função do Scikit-Learn que já calcula esse erro pra gente. Depois eu vou ver se eu consigo te mostrar esse cálculo para você ver que dá na mesma. Você calcular na mão ou você calcular com a função do Scikit-Learn, mas é bom para aprender. Então a gente vai fazer a previsão, né, com o método predict. Estamos passando aqui o x. Nesse caso, a gente ainda está usando os dados de treino. Então tá naquele cenário do ônibus amarelo, né? Você só viu um ônibus e é esse ônibus que eu te pergunto se você sabe identificar que é um ônibus. Então é óbvio que você vai acertar. A gente armazena no Predicted Home Prices e calcula o erro médio absoluto entre o Y. Sempre primeiro vem o Y nas métricas do Scikit-Learn. Então sempre o alvo, sempre os valores reais primeiro. E o segundo argumento é a nossa previsão. Então, quanto a gente previu. Então, em média, né, calculando aí a diferença dos valores previstos para o alvo, pegando o valor absoluto e tirando a média, dá $434, que é um erro muito bom. Você pensar, imagina você, qualquer casa que você tiver, você pegar e falar, não, eu sei com uma margem de R$500 para cima ou para baixo, qual é o preço real dessa casa. Seria ótimo, mas são os dados de treino, é o ônibus amarelo. E isso é uma coisa muito, muito importante, por isso que ele está levando tanto tempo aqui para falar sobre isso. Essa é a pontuação dentro da amostra, também a gente chama, né? A pontuação de treino ou dentro da amostra. Então, quer dizer, a gente usou uma amostra só de casas para construir o modelo e para avaliar o modelo. Olha que exemplo legal esse aqui. Imagine que no mercado imobiliário aí da sua cidade ou do seu país, né? Vamos pegar Brasil aqui, que a maioria está no Brasil. Se estiver em Portugal, pega Portugal. Vamos dizer que a cor da porta da casa não tem a relação com o preço da casa. Então, né? Se a porta for verde, amarela, azul, tanto faz. Isso aí não determina o preço da casa. Só que na amostra de casas que você pegou, vamos dizer que por alguma razão, todas as casas que tinham uma porta verde eram muito caras. Na hora que o modelo estiver tentando achar um padrão que preveja o preço das casas, ele vai olhar e vai falar, nossa, casas com portas verdes são sempre muito caras. E aí ele vai usar esse padrão para prever o preço, né, das casas. Ele vai falar, não, se a porta é verde, essa casa é cara. E a gente sabe que isso não é verdade. Quando você avaliar esse modelo nos dados de treino, ou seja, nos dados que tem esse problema, vamos dizer assim, que por sorte todas as casas caras têm porta verde, ele vai falar, nossa, tô acertando tudo, esse modelo tá acertando tudo, né? O erro dele é muito baixo porque ele tá usando esse padrão que tá nos dados. Mas quando você passar casas novas para ele, que tenham porta verde, mas não sejam caras, que, enfim, porta verde não tenha nenhuma relação com o preço, ele vai continuar prevendo que as casas de porta verde são mais caras. Mas na verdade esse padrão não é verdade. Então quer dizer, ele acha, ele viu esse padrão nos dados, né? Ele está limitado aos dados que ele viu, mas não é um padrão que vai ser útil para a gente quando esse modelo for usado na prática, quando esse modelo ver dados novos. Então, como a nossa ideia é sempre fazer previsões para dados novos, para dados que o modelo não viu, a gente precisa simular essa ideia de você treinar um modelo em dados diferentes daqueles que ele vai prever. Então você treina o modelo num conjunto de dados em algumas linhas e você prevê em outras linhas. Isso é basicamente o que a gente chama de ciclo de validação. Então imagine que você tenha 10 casas, só para simplificar, em vez de você usar as 10 casas para prever, para treinar um modelo, você vai usar 8 casas para treinar um modelo e as outras 2 você vai usar para você fazer a previsão e ver, ok, se o modelo nunca viu essa casa, qual é o erro que eu posso esperar de uma previsão? Essa é uma coisa que você pode estimar o erro que você vai ter quando você vê as próximas 1000 casas com o teu modelo. É a ideia do ônibus. Imagine que a gente tenha várias fotos de ônibus. A gente tem lá foto de ônibus amarelo, ônibus vermelho, ônibus verde. Você, em vez de treinar o teu modelo em foto de ônibus amarelo e ônibus verde e ônibus vermelho, nos 3 você vai treinar usando apenas 2 fotos. O ônibus amarelo e o ônibus verde. E aí você testa, você fala, tá, quando eu mostro um ônibus vermelho, esse modelo ainda sabe que é um ônibus ou ele acha que só existe ônibus amarelo e verde? Essa é a grande ideia do Machine Learning, é por isso que é útil o Machine Learning. A gente quer que ele generalize para novos dados e a gente vai simular isso com a validação. Como é que a gente faz isso no código?
A gente tem no Scikit-learn essa função Train Test Split. E você vai ver com o tempo que você for ficando mais experiente que existem inúmeras maneiras de você fazer validação. Algumas mais adequadas para um tipo de dados do que outras. Inclusive, no meu curso avançado eu entro bastante nisso quando a gente tem questões de séries temporais. Por agora nós vamos usar essa função que ela vai aleatoriamente separar uma parte dos dados para a gente ter como validação. Então, o que essa função Train Test Split vai fazer? Ela vai pegar, a gente tem 1.400 linhas, ela vai pegar, por exemplo, 50% das linhas e vai separar para a gente treinar e 50% das linhas para a gente prever. Então, a gente só vai treinar o nosso modelo numa parte dos dados. Eu sei que eu estou sendo repetitivo nisso, mas é para você entender bem porque isso é muito importante. Então, a gente vai treinar numa parte dos dados, a gente vai simular como se a gente tivesse dados que o nosso modelo nunca viu, que a gente nunca viu. Idealmente, você também vai tratar esses dados como se você nunca tivesse visto. Como é que isso acontece no código? A gente chama aqui do sklearn.modelSelection, a gente importa train test split. E mais uma vez a gente tem que usar o random state porque aqui é aleatoriamente mesmo, né? Então a gente vai meio que sortear quais linhas vão para os nossos dados de treino e quais linhas vão para os nossos dados de validação. E a gente passa para essa função o x, nossas features, e o y, o nosso alvo. Na verdade a gente pode passar uma lista enorme aqui de coisas, mas geralmente você vai passar x e y como primeiros argumentos e depois você passa o random state para que ele sempre te dê a mesma divisão. É aleatório, mas é reprodutível. E ele retorna para você o x que você deve usar para treinar, o x que você deve usar para validar, ou seja, essas duas variáveis armazenam os data frames com as features para treino e para validação, e essas duas variáveis aqui que ele retorna no final é o teu y, o teu alvo para treinar e o teu alvo para validar. Novamente a gente vai definir o modelo, essa parte aqui você já está expert, só que agora em vez da gente fazer o fit no x inteiro, a gente vai fazer no train x e no train y. Isso aqui é uma parte dos dados que a gente está usando para treinar, e aí a gente vai fazer a previsão na outra parte dos dados que a gente está usando para validar. Ou seja, o nosso modelo nunca viu esse val x aqui. E aí a gente pode ter uma estimativa real do erro que a gente pode esperar. E olha só, o erro deu 261.425, ou seja, absurdamente maior do que os dados de treino. Agora imagina você chegar com aquele modelo lá para o time de produto e falar, nossa, esse modelo aqui ele prevê R$500 acima, 500 abaixo do preço da casa, ele prevê muito, muito bem. Aí quando eles vão fazer a previsão de verdade, eles veem que o erro na verdade é de 260 mil para cima ou 260 mil para baixo. Não é uma experiência que eu quero que você passe, então dê bastante atenção para essa parte de validação. Olha que interessante. O preço médio de uma casa nesse dado de validação é 1,1 milhão de dólares. Então, quer dizer, o erro é cerca de 25% do valor da casa. Então, se a gente está errando meio que 25% para cima ou para baixo. Então, é um erro bem diferente daquele que a gente estava vendo nos dados de treino. E agora nós vamos ver como é que a gente faz, né? Vamos colocar a mão na massa e tentar reproduzir isso para os dados lá das casas de Iowa. Lembrando, pausa esse vídeo, vai lá, faz esse exercício, depois você volta aqui para você ver como é que a gente faz junto para comparar. Então, vamos lá. A gente construiu um modelo e aqui ele já vem com o modelo todo construído. Então, nessa primeira célula, vou até rodar porque ele precisa começar a sessão. Ele vai importar o Pandas, a Decision Tree, vai carregar os dados, selecionar as features, pegar o modelo, fazer o fit. Lembrando, na última aula a gente fez tudo isso aqui em grande detalhe. Ele vai fazer a previsão para a gente, né? Ou em sample, então ele vai fazer a previsão para a gente das primeiras linhas dos dados de treino. Então, a previsão dentro da amostra de treino para a gente ver. E aí, lembra que a gente também calculou o target para esses dados de treino. E aí, ele está fazendo print aqui para a gente vê que é um modelo quase perfeito nos dados de treino. Na verdade, para esses exemplos, ele acertou com erro zero. Então, quer dizer, como eu te falei, sempre duvide de modelos que erram um pouco. Vamos, então, criar a nossa validação aqui. A gente vai usar o Train Test Split. Então, vamos lá. From sklearn, e tem que tirar aqui, né, um negocinho de comentário, senão ele não vai funcionar. From sklearn.modelSelection, isso aqui você vai decorar com o tempo. Import train test split. E claro, se você apertar o tab, né, eu digitei train aqui, apertei o tab e ele completou para mim com a função já que eu quero. Como é que vai funcionar isso aqui? Isso aqui é uma coisa que às vezes eu ainda me confundo, mas ele vai retornar para a gente esses 4 valores. Então, o x treino, x validação, y treino, y validação. A gente tem que passar para ele o x e o y, que a gente criou lá em cima. Então, a gente tem aqui x e y. Aí você fala, Mari, mas aqui você já fez o modelo com o x e y, e agora? Na verdade, a gente ignora esse modelo ou a gente retreina esse modelo só usando os dados que a gente precisa, né? O modelo ele não memoriza esses modelos Scikit-learn.
A não ser que você especifique explicitamente, ele não vai memorizar o que ele já aprendeu se você rodar o método fit de novo. Então, se eu rodar, por exemplo, o fit aqui embaixo, ele vai esquecer o que ele aprendeu aqui e vai reaprender tudo aqui. Então, não tem problema, aqui é só para um exemplo mesmo. Então, train test split, random state, vamos colocar aqui, são 10 horas, random state igual a 10, e vamos ver, né, se a gente acertou. Então, basicamente, e a gente não acertou. Deixa eu ver aqui, então. Fill in, non comment. E ele fala que eu tenho que usar o random state igual a 1, por isso que ele deu errado. Então, tem que usar o random state igual a 1, como eu te falei, para os dados serem reprodutíveis, porque com o random state igual a 10, ele estava selecionando linhas diferentes. E nesse ambiente aqui, né, se a gente quer reproduzir o que o pessoal fez, né, na hora de criar esse exercício para ver se está certo, a gente precisa ter o resultado bem parecido, né? Praticamente igual. Então vamos lá. Agora ele deu como correto. Só pra gente dar uma olhada nisso aqui, lembra que eu te ensinei a função shape da última vez? Então vamos ver aqui, ó. O X originalmente ele tem 1460 linhas por 7 colunas. O trem X tem 1095 linhas por 7 colunas e o val X tem 365. Se você somar isso aqui, vai dar 1400 e pouco, que é o valor original. Então veja como ele, aqui eu acho que é 70-30, né? 70% para treino, 30% para validação, que ele está separando. Não vou entrar agora no qual a diferença de ter 50-50, 70-30, etc e tal, mas basicamente o que eu quero reforçar para você são dados diferentes. As linhas que estão no val X são diferentes das linhas do trem X. Beleza, separamos os nossos dados, vamos especificar e treinar o modelo. Então a gente já importou o Decision Tree Regressor, não precisa importar novamente. Vamos criar aqui o nosso objeto, Decision, e aí Tab ele já completa. Random State, acho que aqui a gente pode... ele exige que seja Random State igual a 1, novamente. Random State igual a 1, e aí a gente vai fazer o fit. Aí o model.fit, só que dessa vez, train X e train Y. Então quer dizer, apenas naquelas 1090 e poucas linhas que a gente tinha para treino. Vamos ver então. Correto, ele fez aqui o treino do modelo, né? Não sei porque que ele fez o print aqui dessas previsões, mas enfim, não importa. Passo 3, vamos fazer as previsões para os dados de validação. E você vê que aqui eu já estou indo mais rápido nessa parte de modelo, porque você já viu em detalhe na última aula como é que funciona. Então a gente faz o model.predict, dessa vez o que muda é val X. Então a gente vai usar os dados de validação, né? Dados novos, uma coisa diferente. Você pode pensar nisso também como o seguinte, geralmente você vai estar prevendo alguma coisa que tem alguma dependência de tempo, né? Então vão ser dados coletados pelo tempo. Você pode pensar, dados de treino são os dados de 2010 e dados de validação são dados de 2011, por exemplo, tá? Ou então do mês passado é treino, desse mês é validação. O que importa é que sejam dados diferentes e razoavelmente representativos do que você quer prever. Aqui a gente faz a nossa previsão e eu errei. Name model is not defined porque não chama model, chama Iowa model. Iowa model. Então Iowa model.predict, armazenamos as previsões no val predictions. Ele fala, dá uma olhada nas tuas previsões e nos valores dos dados de validação. Então vamos novamente aqui, predictions. E a gente vai colocar aqui as nossas predictions para a gente ver. Val predictions. E aqui a gente vai ver actual target, né, que eu estou usando. Então vamos fazer o print do target. Colocar aqui vários espaços para ele alinhar na hora que fizer o print. E vamos colocar aqui val underline y. Vamos ver, é melhor eu ver só uma parte, então vamos selecionar apenas os 5 primeiros elementos, senão o negócio vai ficar gigante aqui pra gente. Usar aquele truquezinho do Velhos que eu te ensinei na última aula. E veja só então, vamos comparar aqui. A gente previu, a primeira casa dos dados de validação, a gente previu 186 mil, ela era 231 mil. A segunda casa, 184 mil, ela era 180 mil, então essa previsão aqui foi boa. Terceira casa, 130 mil, a gente previu, ela era 122 mil. Também é uma previsão razoavelmente boa, e assim vai. Então você vê que tem algumas previsões que a gente acerta bem perto, outras, igual essa primeira aqui, que a gente erra de longe, e tem várias razões para isso que a gente vai estudar mais para frente, mas o que importa é você precisa sair dessa aula sabendo o seguinte, não compare os teus erros em dados de treino. Compare os seus erros em dados que você nunca viu, em dados de validação. E aí ele faz até uma pergunta aqui. Você lembra por que os valores das previsões do treino são diferentes dos valores das previsões que a gente está vendo aqui, né, na validação? Então, por que agora os valores que a gente prevê não são exatamente os valores do alvo? Você lembra por quê? Pensa um pouquinho. Sim, é por isso mesmo. Porque agora a gente está prevendo em dados que a gente nunca viu. Então, o modelo não memorizou os dados. Ele está realmente tentando generalizar, está realmente tentando achar um padrão que valha para todos os dados possíveis e imagináveis que a gente ache dessas casas em Iowa daqui até a eternidade. E agora a gente pode usar esses dados para a gente calcular o nosso erro médio absoluto. Então, basta eu pegar aqui a função, né?
No sklearn metrics tem várias funções, então a gente vai importar o mean absolute error e aí a gente compara val y com as nossas predictions. Deixa eu ver, sempre esqueço qual que é val predictions, o nome do objeto aqui. A gente desce aqui, val y com val predictions, ele vai fazer o print pra gente. Vamos ver qual é, 29.652. Então quer dizer, o erro até que tá baixo aqui pra gente, né? Eu não sei qual é a média de erro que a gente tem nesses dados, mas é um erro até que aceitável, 30 mil, né, no valor de uma casa. Claro, se forem casas que valem entre 50 e 100 mil, esse erro tá horrível. Mas isso fica mais pra frente pra gente ver como é que a gente sabe se o erro tá muito horrível ou pouco horrível. Só pra te mostrar como é que funciona esse mean absolute error, eu vou calculá-lo aqui na mão. Então, a gente vai pegar o val y menos o val predictions, e aí a gente tem o erro para cada casa, tá? Então a primeira casa ela valia 45 mil a mais do que a gente previu, a segunda casa 4.500 e assim vai. A gente pega o valor absoluto, aqui eu vou usar a função, e aqui eu vou tirar o valor absoluto. Para você tirar o valor absoluto de uma série de pandas ou de um data frame, é só você chamar o valor o ponto abs. Na verdade, vou criar aqui, então, para ficar mais fácil a gente entender. Então, erro igual a isso individualmente. Aí, a gente vai fazer o seguinte, erro abs igual a erro.abs. Por quê? Ele vai virar para a gente agora, deixa eu mostrar para você aqui. Você vê que ele tirou o sinal, então todos os erros estão em valores positivos, né? O valor absoluto do erro. E aí, depois a gente pode pegar esse erro abs e chamar o método .min, que é para tirar a média dele. E aí, 29.652.93, que dá o mesmo erro que a gente teve aqui, 29.652.93. Só para te mostrar como é que é calculado esse erro, né? Basicamente, sempre você vai ter uma comparação entre previsões e alvo, que vai ser mais ou menos uma coisa parecida com isso aqui. Legal. Aí ele pergunta, esse erro é bom? Não tem uma regra geral para saber qual é um valor bom para todas as aplicações. Então você fala, 29 mil é um erro bom? Pode ser e pode não ser, né? Tem uma coisa que a gente chama de baseline, que é uma solução muito, muito simples, sem usar machine learning, que a gente faz, ou às vezes usando machine learning, para a gente determinar o que é um erro esperado, e aí a gente tem que melhorar esse erro. Mas eu não quero que fique avançado aqui, eu acho importante ir te falando as coisas que você vai acabar aprendendo para o futuro, para já ir te preparando. Mas basicamente o que você aprendeu aqui é, separe os teus dados para você poder ter uma estimativa do erro real que o teu modelo vai prever, né? Qual é o erro da previsão do teu modelo em dados que ele nunca viu, que é o que importa em machine learning. E na próxima aula nós vamos ver a questão de underfitting e overfitting e como é que a gente vai usar e melhorar esse erro, né? Como é que a gente vai reduzir esse erro para ter um modelo melhor para fazer essa previsão e técnicas que você pode usar nos teus modelos futuros também para poder melhorar o erro. É isso aí, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, fale para seus amigos, comente no vídeo. Enfim, muito obrigado por assistir e até a próxima.